A Rádio Transcendental leva ao ar agora. Programa Reconecte-se. Você era a peça que faltava. Produção e apresentação, Aline Borges. Terapeuta holística, graduada em administração de empresas e pós-graduada em orientação social e institucional parapsicológica. Apoio www.reconecte-se.app.br. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios, em mais uma edição do programa Reconecte-se, com vocês aqui. E hoje temos uma convidada bastante especial. A conheci, enfim, em São Paulo, enfim, no evento, não estou dizendo o nome ainda, Suspense, no evento lá dos Paranormais, do SBT. E depois ela conta um pouquinho dessa passagem por lá. Ela que é parapsicóloga, pós-graduada em orientação parapsicológica social, institucional e clínica, practitioner em PNL, também com formação internacional em hipnose ericksoniana. Está ela aqui com a gente no estúdio da Rádio Transcendental, na verdade à distância, falando direto de São Paulo. Adriana Borges, querida, como é que você está? Eu estou muito bem, Silvio, e você? Estamos aqui de novo juntos por aí, né? Com certeza. Prazer reencontrá-lo, mesmo que desta forma, né? É verdade, em épocas especiais, né, da pandemia. Bom, quem não está imergido nisso, né? Mas a gente tem que aprender coisas e estamos aprendendo e assim vamos lá, né? Querida, bem lá, a gente tem uma pauta um tanto quanto livre, né? Conversamos um pouco em off aqui e tal, mas o que a gente pode falar aí dessas tantas terapias que você, enfim, estudou por anos, tem desenvolvido cada vez mais e também trazido à luz para essas pessoas que buscam seus atendimentos? Fala um pouquinho do seu trabalho e vamos juntos assim no meio do caminho. Se me ocorrer alguma pergunta, a gente vai junto. Bom, o que eu quero dizer para as pessoas em primeiro lugar, né? Que tudo que eu estudei, Silvio, foi primeiro para as minhas mudanças internas, né? Então, por que eu fui estudar parapsicologia? Eu vim de uma área de exatas, eu me formei em ciência da computação e trabalhei 10 anos na área. E por conta de um problema de saúde, eu busquei as minhas mudanças. Foi quando surgiu a oportunidade de conhecer as doenças psicossomáticas, só que isso há mais de 10 anos atrás não era tão comum quanto hoje. A minha referência hoje é a Cristina Caro, né, que eu comecei assistindo as palestras dela, onde eu comecei a perceber um mundo à parte e perceber que toda doença tinha um comportamento e um sentimento por trás. Então surgiu a oportunidade de fazer a pós-graduação em parapsicologia. Para quem não sabe, a parapsicologia é o que vai estudar tudo que vai além dos 5 sentidos, né? Por que uma pessoa, quando eu conheço, eu posso me simpatizar com ela ou não, lugares que eu chego e sinto bem naquele lugar ou não. E comecei a aprofundar esses estudos. E como neta de bezendeira, porque a minha avó é extremamente católica, benzia as pessoas no interior, lá em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, eu também passei por diversos fenômenos. Quando pequena, até 15, 16 anos, mais ou menos, tinha enxaquecas muito fortes e não entendia todo aquele processo. E depois, quando adulta, venho ter essa questão psicossomática, entendendo essa questão como um chamado, né, para envergar para o lado da área terapêutica. Então veio a parapsicologia, eu tive a oportunidade de conhecer diversos paranormais, né, quando a gente se encontrou num evento, e onde estavam comemorando ali 2 anos daquele programa, que infelizmente acabou não tendo outra edição. Mas é muito interessante perceber que as pessoas têm um potencial humano latente dentro delas, e às vezes elas não acabam desenvolvendo isso. Então, através da parapsicologia, eu pude ter o entendimento dessas percepções extrasensoriais e como direcioná-las, né, trabalhar o nosso dia, porque assim, uma pessoa que não desenvolve o seu potencial mental, o seu potencial psíquico, ela acaba interferindo isso na vida dela.
em questões de doenças, né, que são psicossomáticas, na questão de prosperidade, de relacionamentos. Então, a parapsicologia foi o primeiro foco que fizesse com que eu pudesse entender a respeito disso. Através da análise psicossomática, eu percebi que depois desse conhecimento, hoje dificilmente eu tenho um problema de saúde. Raramente eu tenho uma gripe. Por quê? Porque eu pude perceber que existia ali um ganho secundário, né, quando a gente tem um problema de saúde. E, a partir disso, eu percebi que a parapsicologia era uma forma de eu ter esse entendimento de ferramentas que eu poderia melhorar. E aí eu parti para conhecer outras ferramentas. Sempre assim, o que acontece? Eu vou lá, faço uma mudança para mim, conheço uma técnica, percebo como aquela técnica pode melhorar a minha vida, e depois que eu passo pelo teste da técnica, digamos assim, que eu me sujeito a conhecer a técnica, se eu percebo que ela faz uma mudança significativa, eu me interesso em realizar a formação para poder ajudar outras pessoas. Então, quando eu percebi que eu conseguia ir fazendo mudanças na minha vida, eu percebi que eu poderia utilizar essas ferramentas para ajudar outras pessoas. Então, a parapsicologia foi a primeira, depois eu vim estudando hipnose, programação neurolinguística, Theta Healing, radiestesia, apometria. Então, eu descobri que o quê? O meu dom paranormal, mediúnico, digamos assim, né, pela linha espírita, né, que eu venho de uma linha científica, onde ela entende que isso não tem religião, eu percebi que o meu dom era ajudar a curar outras pessoas. Então, até analisado por uma pessoa com paranormalidade, ela percebeu que existe, é como se atuasse uma forma, um corpo sutil, atuasse diretamente na hora que eu estou aplicando uma técnica. Então, eu percebo que as pessoas acabam tendo resultados muito rápidos, né? Tanto é que eu normalmente faço proposta no mínimo de 4 sessões, né? Tem gente que às vezes faz uma e resolve. Não temos aí um embasamento em cima disso. Existe uma média de sessões que eu acabei levantando em 10 anos que eu atuo nessa área. E aí eu fui trazendo mais técnicas, porque o ser humano é único, né? Então, tem o caso de cura de doença crônica, alergia, psoríase. E eu prefiro dizer hoje que o meu foco é em programação e reprogramação mental. Então, eu vou utilizar ou todas, ou, né, a melhor ferramenta que eu acredito que possa se adequar à situação e o que a pessoa me traz. Então, basicamente, a gente vai, como se diz, passando entre as técnicas e percebendo qual que tem mais a ver com aquela pessoa. O Theta Healing vai trabalhar crenças, né? A programação neurolinguística vai fazer mudanças de estado. Então, eu acredito que quando o ser humano atinge um estado de controle das suas emoções, ele consegue equilibrar diversos setores da sua vida, inclusive até mesmo se curar de uma doença. Eu digo que eu jamais me atreveria a falar que eu ajudaria alguém a se curar de maneira nenhuma. É a própria pessoa, eu só a conduzo para aquele estado, para aquela melhora, para aquele equilíbrio, né? Porque o ser humano tem uma programação natural, ser livre, sadio e feliz. Você concorda com essas 3 situações? Você acredita nisso também, Silvia? Muito interessante, estava aqui ouvindo você com o microfone desligado, mas te ouvindo no fone, né? Me sucedeu aqui te perguntar algumas coisas, são tantas coisas, o tempo é tão curto, né? Mas te convido a estar com a gente na programação em outro momento, Adriana, para a gente bater um papo sobre outras temáticas ou até estender uma dessas que você nos traz hoje, nos serve hoje aqui. Então, vamos lá, com certeza, ia te perguntar, nesse processo de anamnese, vamos chamar assim, que você deve ter, um seu processo no consultório, de ver qual das especialidades que você domina das terapias, seja a hipnose, né? Que a gente pode fazer um programa só sobre hipnose uma hora dessa, é interessante, né? Uma ocasião até entrevistei 2 gêmeos, talvez você os conheça, de São Paulo, o Felipe e o Felipo, não sei se você conhece eles. Conheci eles, são incríveis, né? Foi uma entrevista muito divertida, e eles têm a voz, claro, no rádio, né, muito parecida, assim, então a gente fez um jogo com
aí só para ilustrar aqui nossa conversa, né? Fez um jogo com os ouvintes para ver se eles identificavam quem era quem. E foi lá no Instituto Biosegredo, foi bem interessante. Mas voltamos assim, nesse processo de escolher, né? De eleger qual é a terapia que se adequa melhor ao paciente, ao consulente, etc., né? E aí nós temos a parapsicologia, nós temos a neurolinguística, que é transversal, na verdade, a todas elas, na verdade, imagino, não? Como que se dá esse processo, em brevíssimas palavras assim, e o melhor, qual é o que tem mais resistência, e poderíamos até desmistificar no sentido de tirar preconceitos assim, das pessoas quanto à terapia? Qual que você poderia elencar assim? Tá, então das técnicas que eu trabalho, eu faço análise sempre pela parapsicologia, tá? Porque a linha que eu estudei, ela vai analisar a pessoa desde a vida intrauterina até a fase atual. Então, eu vou identificar tipo de personalidade, a ordem que ela foi esperada, o sexo que ela foi esperado, e qual a influência que isso tem na vida dela atualmente. Tá? Então, assim, das técnicas que eu trabalho, para definir, eu vejo primeiro a questão que a pessoa traz. Então, se eu percebo que ela é muito ansiosa e quer resolver, e de repente ela acredita que não tem necessidade de buscar a causa, eu vou direto numa PNL junto com a hipnose. Agora, se ela tem dentro dela aquela ânsia, aquela vontade de saber da onde vem, por que começou, então a gente usa a regressão de memória que eu aprendi na parapsicologia. Então, seriam as principais análises que eu faço nesse sentido. E aqui mais traz ainda, para a gente desmistificar, no caso, como você falou, seria a hipnose puramente, né? Porque durante muito tempo as pessoas mostraram hipnose de palco, não a hipnoterapia. Então aquele negócio, né, infelizmente, vieram pessoas que faziam a pessoa comer cebola, esquecer nome, tudo. Ninguém quer ser feito de bobo, né? Então a hipnose deu um trabalho aí pra gente poder desmistificar, porque infelizmente muitas pessoas colocaram um lado muito pejorativo da coisa, né? Então a hipnoterapia bem trabalhada, ela é maravilhosa. Ela sozinha não traz resultado algum, ela tem que sempre vir acompanhada de uma utilização. Então eu utilizo a hipnose junto com a programação neurolinguística, tem que ter efeitos rápidos e duradouros. Então desmistificar a hipnose é o maior desafio muitas vezes. Interessante, é fato. Teve caras antes mesmo de Freud, né, que trataram a hipnose em um certo grau, mas ele mexeu também um pouco com isso. Depois outros caras como Lacan também tangenciaram, o próprio o outro camarada aí que também trabalhou muito com isso, que foi o Carl Jung, né? Quer dizer, não trabalhou exatamente só com isso, mas ele também fez algumas análises dessa questão da hipnose. E, enfim, infelizmente, né, a mídia, tanto circense no seu tempo, como a televisiva e tudo mais, trabalhou muito a hipnose, ou trouxe muito a público, né, já que você falou da hipnose aí, a hipnose como algo de espetáculo, algo, e, enfim, até beirando o charlatanismo às vezes, não é verdade? É verdade. Bem, a gente, incrivelmente, Adriana, a gente bateu um papo aqui, teria tanta coisa mais pra gente conversar, com certeza, né? É um papo bem livre, a gente não combinou nenhuma pauta especial. De repente você poderia falar um pouquinho do Theta Healing que a gente conversou, de repente falar para as pessoas a importância do Theta Healing. Você quer falar um pouquinho do Theta Healing? Como é que é? Vamos conversar então, explicar um pouquinho o Theta Healing. O Theta Healing é uma ferramenta bem interessante. E aí, até antes de falar o Theta Healing, o que eu percebi, Silvio, que eu acho que é legal colocar aqui para as pessoas terem essa informação. Como eu comecei estudando parapsicologia, duas coisas eu percebi muito importantes. Como o foco é programação e reprogramação mental, todas essas técnicas vão se dar em estados alterados de consciência. Tá? Então, para quem não conhece, né, a gente fala muito, entra em estado alfa, entra em estado, né, X. Então, a gente tem várias frequências na nossa mente, né? E quanto mais baixa essa frequência, mais fácil da gente acessar o nosso subconsciente. Então, a gente tem um racional e um emocional. O racional consciente e o emocional é o subconsciente. O subconsciente, ele é o verdadeiro atuante da nossa vida, né? Ele que vai mover as coisas da nossa vida. Então, para a gente acessar as informações que estão nele, a gente sempre busca
um estado alterado de consciência, seja na hipnose, seja na regressão, seja no Theta Healing. E o Theta Healing, por que ele chama Theta Healing? Porque ele acontece normalmente nas ondas Theta. Então a gente tem Gama, que é a mais alta, a gente tem Beta, que é essa que a gente está aqui prestando atenção, a gente tem Alfa, a gente tem Theta e a gente tem Delta. Delta é a do sono. Então a gente busca fazer com que a pessoa entre num estado Theta, numa onda Theta, onde a gente possa, através de um trabalho que a gente chama digging, a gente cavar crenças limitantes, né? A pessoa traz a questão e a gente vai fazer perguntas em cima daquela questão, cavando essas crenças. E essas crenças a gente depois testa no corpo da pessoa. A gente pode fazer com que ela, a gente faça um teste muscular, que pode ser feito através da mão, ou transformando o corpo dela num pêndulo, para confirmar se essas crenças estão realmente gravadas a nível subconsciente dessa pessoa. Identificadas essas crenças, a gente vai pedir autorização. O Theta Healing fala em sim, eu autorizo, onde, através do intermédio de um criador de tudo que não é aquilo que a pessoa acredita, né? Independente da religião, se é energia, se é Deus, se é santo, se é guia, eu vou usar a crença da pessoa, peço a permissão dela para que eu troque uma crença negativa por uma positiva, substituindo essa crença, pedindo a interferência do criador de tudo que para que mude aquilo na vida da pessoa, em todos os níveis, grau, histórico, porque de repente isso é uma crença que vem em diversas gerações. A gente pode até perguntar quantas gerações isso está gravado no subconsciente dessa pessoa. E assim que a gente faz a troca dessas crenças, a gente pede depois para fazer uma confirmação, né, onde a gente faz de novo um teste muscular, confirmando se essas crenças foram trocadas. Então a gente tem como testar ali na hora se o subconsciente dessa pessoa autorizou aquela troca de crença. E o que é mais interessante? As duas coisas que eu falei para você que eu observei, uma é que a gente procura fazer essas mudanças através de um estado alterado de consciência, buscando frequências mais baixas da nossa mente para acessar o subconsciente. E o que é interessante, que eu também gostei muito do Theta Healing, que ele foi, digamos assim, canalizado por uma paranormal. A quem identificou essa técnica, ela chama Vaiana Stable, e ela conversava muito com Deus, e com certeza através de uma intuição, de uma comunicação telepática com o que ela acredita do Criador, ela desenvolveu essa técnica que hoje é muito utilizada. Então eu percebo muito o estado alterado de consciência nas técnicas e também a interferência do paranormal em todas essas técnicas. Então, assim, às vezes a pessoa não tem consciência disso, mas ela tem uma percepção extrasensorial para trabalhar, assim, na área terapêutica e poder ajudar muitas pessoas. Então, foi as duas coisas que eu identifiquei que eu acho que é interessante a gente colocar aqui também. Maravilha demais, a gente está batendo um papo aqui com a Adriana Borges, parapsicóloga, enfim, neuroterapeuta, programadora mental, ela que tem uma série de formações aí, né, também lá do Instituto Internacional Ericksoniano, de hipnose e tudo mais. A gente tem um prazer imenso de reencontrar. Eu que encontrei a Adriana lá no encontro dos 2 anos de comemoração de aniversário dos paranormais do SBT, assim chamado, né, desse reality show que foi inspirado num reality show, na verdade, né? Esse programa bem interessante que trouxe a baila, mexeu com a sociedade, né? Por um tempo, falando dessas questões científicas até, parapsicológicas, espirituais, holísticas, né? Porque o corpo, uma alma e mente, a gente não é só uma coisa. Né, Adriana? Tá aqui a Adriana Borges com a gente, batendo um papo, pro ouvinte que acabou de entrar na Rádio Transcendental, para ir se atualizando quem é que tá falando. Tá, Adriana, desculpa aqui, dá mais uma descontraída, você dando uma aula pra gente aqui, acabou de falar muito do Theta Healing, isso eu daria um curso, eu acho que você também dá cursos, eu não sei, além dos atendimentos no consultório, né? Você profere palestras, dá cursos, como é que é isso também? Eu não te perguntei em off. Sim, eu já dei várias palestras, né? E
o meu curso principal hoje seria da parapsicologia, né? Porque a parapsicologia ela é espontânea e treinada, tá, Silvia? Então, a gente tem aí as origens, né, que a parapsicologia estuda, né? Ou ela pode ser através de uma hereditariedade, ou ela pode ser através de um extremo sofrimento, né, que desencadeia esses fenômenos, ou então através do que a gente chama de tranquilidade natural. Então, povos descendentes, principalmente de povos da mata, de índios e negros, têm uma paranormalidade também espontânea, latente, muito forte. Mas a parapsicologia científica, ela percebeu que a gente pode sim treinar essas percepções através de técnicas, né? Comunicação com o subconsciente, né, que a gente chama de escrita automática. Então, em curso eu ajudo as pessoas a conhecerem e também desenvolver essas técnicas para melhorar a sua intuição, sua comunicação telepática, a sua percepção de prever as coisas antecipadamente. Então tem diversas formas que a gente começa a trabalhar. E depois conhecer como que ela vai trabalhar a própria energia, como é que ela vai equilibrar isso, fazer a limpeza energética do seu ambiente. Esse seria o curso principal que eu atuo, mas eu também desenvolvi um bem bolado de todas as técnicas que eu trabalho em consultório, eu chamo de práticas de consultório, onde qualquer pessoa, mesmo ela sendo terapeuta ou não, ela consegue ter técnicas bem eficientes para tirar dor, para equilibrar uma energia, para poder ajudar alguém, para tirar uma fobia e fazer, auto se terapiar também no caso de necessidade. Então esses dois seriam os dois principais cursos que eu trabalho normalmente. Ok. Adriana, mexendo com isso de novo aí dos paranormais, te perguntar, lá para você foi assim como se diz no vulgo popular, um prato cheio de análise, né? Para você, com tantas pessoas com capacidades, cada um no seu grau, na sua especificidade, não importa, mas para você com certeza foi um grande laboratório lá. Não sei se você trabalhava, eu não te perguntei, várias perguntas numa só, curiosidade minha também, você trabalhava na produção junto com eles, como é que era e como foi essa experiência com eles lá, rapidamente assim? Quando a gente faz o curso da parapsicologia, a gente precisa fazer análise de um paranormal em atuação. Na época, eu entrevistei uma sobrinha neta do Padim Cícero do Juazeiro do Norte. Eu falo que fui muito abençoado de conhecer uma pessoa como ela na época. E, como eu vim de interior, eu morei no Triângulo Mineiro, cidade pequena, o que a gente tinha muito são as benzedeiras, né? Que hoje está em extinção praticamente por aí, né? Mas eu aprendi a benzer com a minha avó também. E quando veio os paranormais, é isso que você falou, foi um laboratório assim ao vivo. Né? Então eu acompanhei o programa, fiz as minhas torcidas e depois eu tive a oportunidade de me aproximar e conhecer. Então a gente criou ali uma amizade, eu fiquei meio que conhecida como parapsicóloga dos paranormais, né? Então eu participava de eventos, né? Acompanhava eles de diversos locais, até porque houve até um início aí, gravações, a gente ia ter um programa aí com essa turma aí reunida, que acabou não dando muito certo, mas ficou ali como se diz, a oportunidade de conhecer eles de perto, de entender como era esse potencial. Eu fiz entrevista com a maioria deles para fazer teste de paranormalidade e identificar qual era a origem de cada um. Eu, como estudiosa, para mim foi muito bom conhecer mais desse mundo bem de perto, até porque ali tinha cada um um dom paranormal diferente um do outro, né? Então isso para mim foi muito bom, foi bem enriquecedor, digamos assim. Só para tangenciar rapidamente aqui, pincelar, você falou de um possível programa que poderia sair. Eu estava em contato na época também com o Alan, lá do Rio de Janeiro, não sei se você conheceu ele. Claro, conheceu, né? Ele até veio do Rio também, porque eles queriam fazer mesmo um programa, não sei se só ele, outros também tensionaram, né? Mas como a produção também precisava de bastante patrocínio, porque para toda a estrutura da produção que precisava, né? Eu acho que acabou não acontecendo. Não sei se foi a desse que você se referiu. Uma segunda edição, talvez diferenciada aí dos paranormais. Adriana, querida, bom, estamos assim, até passamos um pouquinho do horário, mas foi tão gostoso estar até aqui que a gente
como eu te digo, a gente precisa de um outro programa, outra hora, para a gente explanar outras questões, sabe lá, né? Sabe lá no futuro você até tem um programa aqui na rádio, por que não? Ou na TV, vamos lá, sei que você é bastante procurada, já deu entrevista para muitos canais de TVs, inclusive abertos, rádio eu não sei, mas enfim, né, Adriana? Já Sim. É bastante conhecida, vai ter uma audiência bem grande, creio eu, se vir conosco, vamos ver. Mas, Adriana, estamos assim, tá? Não sei se você gostaria de deixar aí umas palavras finais. Se vocês quiserem encontrar a Adriana lá no aplicativo Reconecte-se, ela está em várias categorias. Vamos lá, Adriana, está na categoria Parapsicologia, né? PNL, vamos ver o que mais lá onde você está aí. Theta Healing, né? Theta Healing, também hipnose, né? Você vai... A Adriana está... Enfim, tá um leque de opções de Adriana Borges lá. E vocês vão poder também lá pegar os contatos dela e tudo mais no aplicativo, né? E é isso. E estamos assim. Você quer deixar um recado aí final por enquanto? Eu quero dizer para as pessoas que, independente da técnica que vocês vão buscar, eu acho que a gente tem oportunidade de se melhorar a cada dia. Eu não posso dizer que nenhuma ferramenta é a melhor. Eu penso que o ser humano é único, né? E que a gente aí tem um leque hoje de coisas para ser cada dia melhor. Então, seja qual a técnica que você busque, seja o Theta Healing, seja a parapsicologia, seja hipnose, programação neurolinguística, o importante é você buscar melhorar cada dia mais, lembrando dessas programações naturais que eu mencionei lá. Então, eu acho que a vida é uma busca constante, é uma evolução constante, então que a pessoa se permita sempre melhorar cada dia mais e mais. Ok, estivemos até aqui com a Adriana Borges, só para repassar aqui um pouquinho do que ela deixou pra gente, né? Então, a Adriana Borges, ela que é parapsicóloga, practitioner em PNL, também com formação internacional no Instituto Ericksoniano de Hipnose. E alguma coisa mais que eu tenha esquecido? De múltiplo Theta Healing também, que ela domina, conhece, estuda. É um constante estudo, né, Adriana? A gente está sempre evoluindo nisso, né? A gente não para. Não para, né? Mas ela está aí colhendo, né, enfim, os frutos e servindo para vocês, ajudando a todos nós na reprogramação mental. E eu nem vou continuar por aqui, porque me ocorreu que você fez ciência da computação, com certeza você tem alguns elementos que você usa nessa programação, me lembrou agora de comentar, né, também. Então tá aí, Adriana Borges, vocês encontram ela lá no aplicativo Reconecte-se, nas categorias, pelo menos nessas, parapsicologia, hipnose, também na categoria PNL, né, programação neurolinguística e tudo mais. E www.reconecte-se, nesse caso com o i, tá, pessoal? reconecte-se.app.br. Acessem, conheçam lá o trabalho da Adriana. E vocês, ao consultá-la, com certeza vão começar a mexer com coisas que vocês nem imaginam, mas que vão fazer a diferença na vida de vocês. Tá certo mesmo? Adriana, um beijo grande para você, um abraço, a gente conversa em off. Obrigada. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. Estivemos até aqui com o programa Reconecte-se, www.reconecte-se.app.br. E esperamos vocês na próxima edição ou em alguma reprise na programação. Sim, esse programa vai agora lá para a reprise da Rádio Transcendental. Também vai para o nosso podcast. Basta vocês clicarem no menu superior, horizontal, vocês clicam ali em podcast e procurem lá pelo programa Reconecte-se, vai estar lá a entrevista da Adriana Borges, que hoje esteve conosco. Então é isso mesmo, curtam, compartilhem nosso link no Facebook, www.facebook.com/Rede Transcendental, né? Rede Transcendental, Rádio TV, então estamos lá também. E estamos assim. Tá ok, pessoal? Gratidão, até a próxima sexta-feira, às 20 horas. Tchau, tchau, minha gente! A Rádio Transcendental leva ao ar toda sexta, a partir das 20 horas. Programa Reconecte-se. Você era a peça que faltava. Produção e apresentação, Aline Borges.
Terapeuta holística, graduada em administração de empresas e pós-graduada em orientação social e institucional parapsicológica. Apoio: www.reconecte-se.app.br. Ei, você. É com você mesmo que eu quero falar, terapeuta que está ouvindo agora a Rádio Transcendental. Já pensou em ganhar 1 hora de consultoria em gestão empresarial para alavancar o seu negócio? Então se liga nessa dica. Cadastre-se gratuitamente no aplicativo Reconecte-se e diga que ouviu essa chamada para agendar seu horário com um de nossos consultores e ainda divulgar seu trabalho no Brasil e exterior através do nosso app. Tá esperando o que para fazer parte do nosso time? Acesse www.reconecte-se.app.br ou, se preferir, fale conosco pelo WhatsApp DDD 11 93337 5092. DDD 11 93337 5092 e saiba mais. Reconecte-se. Você era a peça que faltava. Rádio Transcendental. Aqui um outro mundo é possível se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar. Programa Reconecte-se. Você era a peça que faltava. Produção e apresentação: Aline Borges. Terapeuta holística, graduada em administração de empresas e pós-graduada em orientação social e institucional parapsicológica. Apoio: www.reconecte-se.app.br.